Aí, galera, agora assiste o vídeo do Jean Valjean aí que eu falei no último vídeo, hein? Quem não assistiu o último vídeo, que eu citei o filme 13º Andar, assista. E agora, para completar como a segunda parte do vídeo, assista o vídeo aí do Jean Valjean. Vou soltar o vídeo aí. Acompanha aí. Valeu! Estamos de fato nesse mundo? Nosso eu superior, espírito, está aqui? Ou somos um ser biológico, robô, vivendo nessa Matrix? Pergunta tremendamente complicada. É. Mas, assim, de fato, o nosso eu profundo está lá fora. Em tese, a ciência já sabe e afirma algo muito interessante que eu desenvolvo no mental. Antes de Rogério falar antes, essa palavra antes de eu dizer antes, lá no interior do meu crânio, no qual está contido o cérebro desse corpo, o eu, chamado Rogério, inconscientemente escutou a palavra antes, para eu poder dizer antes. Ou seja, a ciência, a neurociências tem testes maravilhosos que enche a sua cabeça de eletrodos, né? E diz, fale. Aí, na hora que você recebe esse estímulo de alguém lhe pedindo para você falar, quando você vai falar, antes de sair a palavra ou as palavras da sua boca, certas áreas do seu cérebro acendem. Ou seja, a ciência diz, uau, antes de um ser humano falar, certas áreas do cérebro dele se acenderam, dizendo o que é que ele tem que falar. Mas não é concomitante ou paralelo. Não. Primeiro o cérebro se acende e depois a palavra sai. Aí o que é que a ciência não sabe? A ciência sabe disso aqui, que 0,5 segundos antes de alguém falar, o cérebro primeiro se acendeu, ou seja, a ciência diz, o eu humano não tem livre-arbítrio, porque o que ele vai dizer, o cérebro primeiro acendeu e está ordenando a ele dizer isso, mas o que é que a ciência não sabe? Por que é que o diabos o cérebro se acendeu? Aí surgem as teorias. É uma inteligência artificial autônoma, que foi a primeira pergunta do Flávio, que nos controla lá de fora. Ou se a gente substitui isso por um espírito que está lá fora, vinculado ou encarnado a esse cérebro. E por isso que o eu desse espírito, quando faz incidir sobre esse cérebro o seu estímulo, a esse cérebro se acende, a esse corpo fala. Então, nós estamos falando aqui de 3 estágios. O eu espiritual vibra, o cérebro físico animal recebe essa vibração porque esse espírito está imantado nesse corpo, tem um plug que une os dois. Esse espírito não necessariamente está dentro desse corpo, sobreposto ao corpo. Mas quando esse espírito vibra, o cérebro se acende e a boca solta uma palavra. Aí, como desde criança que esse corpo foi chamado de Rogério pelo pai, mãe, avô, e esse eu que vai surgindo como sobra do que o cérebro antes se acende, e esse eu vai escutando Rogério, você acha que você é Rogério, e você se assume, então, como um piloto automático e vai pela vida fora achando que é Rogério. Então, tudo que você fala, pensa, sente e faz é a coleção do que Rogério faz. Aí a pergunta é, esse eu chamado Rogério, ele é real?
Esse é o problema. O eu que produz verdadeiramente esse eu chamado Rogério é o eu que o espírito que me anima tem. E primeiro vibra, esse cérebro se acende de acordo. Mas assim, às vezes esse espírito diz X, aí a área do cérebro que se acende é outra, eu digo Z, aí o espírito diz, putz, não foi isso que eu queria falar. Mas aí o acendeu aqui Z, aí Rogerinho tragédia, com o piloto automático dele, pensando que ele, Rogério, existe, vai. E o coitado do espírito fica lá tentando puxar a rédea para a direita e para a esquerda, acelerar, frear, e às vezes ele perde totalmente o controle. Aí ele fica lá só dando vida a esse corpo, e o ego aqui pensa que é alguém e se torna o que no sânscrito se chama Dehatma Buddhi, que é aquele que se confunde com o corpo animal. Quando você faz ciência profunda, mas olha que maravilha, Flávio, como é o nome? Piscoizinho. Piscoizinho, né? Olha que maravilha, que fofura. Quando você, em algum momento, começa a desconfiar que esse eu que a gente tem, fenomenológico, ou epifenomenológico, que é um eu produzido por essas circunstâncias e influenciado pelo ambiente em que nós existimos, né? Quando você cala o mundo mental e o mundo emocional desse circuito nervoso que faz com que Rogério fale, pense sempre, quando você para e cria exercícios respiratórios para você adormecer esse Rogerinho tragédia, se você faz isso muito bem, então esse eu profundo, superior, como chama, você consegue, enquanto Rogério, perceber que há um eu profundo lá por trás de Rogério. Aí Rogério começa a não mais agir no primeiro impulso, porque Rogério termina descobrindo que ele, o eu, Rogério, não existe, é só um ator atuando na Matrix, e esse ator é produzido pela pessoa real, que é o espírito que nos anima, e quando esse ator para de agir no primeiro impulso, né, mesmo que se acenda 1000 luzes aí no cérebro, mas aí o meu eu, de Rogério, esse eu falso, ele começa a não fazer mais questão de ser um alguém, deixa de existir e age no segundo ou no terceiro impulso, já absolutamente unificado ao eu espiritual. A expressão sânscrita, swami, é quando você equilibra tanto o eu transitório fenomenológico, ou epifenomenológico, ao eu profundo do espírito. Mas para isso é imperioso que a gente não haja no primeiro impulso, para poder perceber as influências todas que passam no nosso psiquismo, porque não é só o nosso espírito que acende. Quando alguém diz, Rogério, fale, aí eu vou falar, muitas vezes o espírito não está falando, é o piloto automático da gente. Ou um espírito sem futuro se aproxima desse corpo e eu não tenho proteção espiritual por um outro motivo, e ele começa, e eu explico isso muito no mental, ele começa a querer influenciar meu cérebro e pode conseguir, é o famoso encosto. Ele fica ali tanto encostado que eu termino agindo, mas pelo comando dele. Isso chama-se obsessão, isso chama-se, tem diversos nomes que a gente poderia aqui falar. Enfim, respondendo de forma objetiva a pergunta. Há muito tempo que eu sei que eu não sou Rogério. Mas eu continuo fingindo, porque como é que nós vamos conviver uns com os outros se não for assim?
há todo um condicionamento, a pílula azul da Matrix, né? E não há nenhum problema a gente pensar que é Rogério, ou seja, que é o nome que nos foi dado, desde que você tenha essa percepção mais profunda. E na hora em que esse corpo morrer, esse eu chamado Rogério, não faça questão de ser, porque, na verdade, o eu do seu espírito é que vai colecionar esse programa memorial chamado Rogério. Mas se eu, Rogério, cometi 5 falhas terríveis com 5 seres humanos, ou uma falha terrível com um ser humano, esse corpo morre, esse eu não se desfaz nem a pau, porque o espírito precisa mantê-lo atuante para resolver aquele problema. Então, o eu, que nem era para existir, termina se eternizando na mente do espírito até que ele resolva aquilo, ou seja, isso se chama karma negativo. Enfim, nós não sabemos bulhufas ainda sobre isso. A ciência ainda comete o pecado ou a burrice de procurar, do jeito que a gente não deveria procurar num rádio, que produz a voz de um locutor, a gente não deveria procurar um locutor dentro do rádio, a gente também não deveria procurar esse nosso eu dentro da gente, porque não é assim. Mas a ciência tenta fazer isso. Enfim, cada um reflita sobre o que achar que deve, mas, de fato, há um eu profundo por trás desse nosso eu apressado aqui da vida humana. Isso é uma camuflagem. A Matrix vive disso. Quando você se torna um Neo, que é o personagem de Keanu Reeves na Matrix, e se torna esclarecido, você pode agir tanto lá como aqui, seja sob o comando do seu eu profundo, ou quando o seu eu humano se torna tão esclarecido a ponto de também ser um foco de vibração minimamente adulta e limpa no sentido de responsabilidade, aí tanto faz.